Estamos aqui hoje na estreia do podcast da Rede Sul. Antes de tudo, eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca mais nada. Hoje estaremos falando sobre consórcio, alavancagem patrimonial, renda passiva, e hoje estamos com dois convidados aqui muito importantes. Primeiro, o CEO e fundador Evandro Canello e também o Joelson Santos, hoje nosso gestor aqui do grupo. É isso aí. Então, em primeiro lugar, ia agradecer a você que está agora chegando aí nesse podcast, assistindo esse encontro aqui. Estou muito feliz em participar, em contribuir aí. Então, hoje tenho certeza que vai ser um podcast de muito conteúdo, de muita informação e esclarecimento sobre o produto consórcio. Vamos para cima. Agradecer você que está aqui assistindo esse nosso podcast, já convidando para você ficar até o final, porque você vai ter muito conteúdo de valor aqui, você vai poder entender como o consórcio pode ser um mecanismo que ajuda você a alavancar a tua vida financeira, construir renda passiva, garantir uma aposentadoria sustentável, por que não? Através desse meio que é genuinamente brasileiro e é sensacional, a melhor ferramenta do mercado financeiro. Então não perde, porque todos os dogmas, os paradigmas e tudo isso a gente vai quebrar aqui hoje nesse podcast. Pois é, e hoje, para iniciar, a gente vai falar também algumas verdades, alguns mitos, se consórcio é ou não é investimento, o que eu posso fazer, o que eu não posso. E eu já queria deixar a primeira pergunta aqui para os nossos convidados. Evandro, Joelson, consórcio é ou não é investimento? Polêmico isso aí, hein? Polêmico. Acho que antes de tudo, para a gente começar a contextualizar, eu quero trazer uns dados aqui, Leandro, do consórcio em 2023. Então, só para você ter uma ideia do tamanho que está o consórcio hoje, algo que surgiu lá em 1962, lá na década de 60, veio evoluindo, veio sendo legislado, normatizado, hoje o consórcio tem uma lei própria, algo extremamente seguro, e encerrou o ano de 2023 com 10,3 milhões de participantes ativos. Uau. Só para vocês terem uma ideia, muita gente, cara. Foram 316 bilhões em créditos comercializados via consórcio. Só de crédito disponibilizado na economia do Brasil foram mais de 82 bilhões. Né? Tá falando de bilhões. Bilhões. Bilhões é muita coisa. Então hoje o consórcio ele já chega a representar aí 4% do nosso PIB. E isso comprova o quanto que esse mecanismo é poderoso, atividade consorcial. Essa atividade onde pessoas se unem em grupo para constituir poupança comum, poupança programada, e nós vamos falar sobre isso hoje. Esse consórcio é um mecanismo de poupança programada, investimento e construção de patrimônio. E isso tem fomentado a economia brasileira. Além de tudo, dele ser um instrumento de progresso social, ele é um instrumento de progresso econômico para o nosso país. Então, com certeza, consórcio é investimento. Mas nós vamos contextualizar isso para não ficar aqui em papo de vendedor. Para não ficar só em palavrinha, né? Só em papo de vendedor. Eu trouxe aqui, gente, algo inédito que pouquíssimas pessoas no mercado têm acesso, que é um compilado de estudos científicos. Isso aqui foi produzido em 2008. O ano que saiu a lei lá do consórcio, né? No ano que saiu a lei do consórcio, a ABAC resolveu, a ABAC, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, e eles resolveram promover um prêmio. É o primeiro prêmio ABAC de monografia em consórcio. Uau. Então aqui tem diversos estudos científicos, e vocês vão poder perceber que em diversos cenários, eu vou trazer diversas citações aqui dos estudos para a gente debater. E esses estudos científicos são feitos por especialistas, pessoas que têm embasamento, né? Embasamento. Então, assim, são acadêmicos e são professores. Tem aqui, só para vocês terem uma ideia, esse estudo aqui, ó. Análise Econômica Avançada de Consórcios a Favor do Brasil. Cara, eu nunca vi isso na vida. Olhem isso aqui. A gente vai traduzir isso, deixar simples para você, mas eu quis trazer a ciência aqui, porque existe essa discussão, esse debate. Os profissionais do mercado financeiro não aceitam que consórcio é investimento, com o argumento de que como que algo que eu pago mais do que retiro para aquisição de um bem pode ser um investimento. Pagar para alguém administrar meu dinheiro, como é que pode ser investimento? Mas aí eu já quero, assim, para já quebrar de cara essa polêmica, que você reflita o seguinte. Tem-se hoje
um conceito equivocado de investimento. E eu vou trazer um dos conceitos do livro aqui. Eu vou ler para vocês e a gente vai debater. O que é uma bíblia, né? investimento? São 323 páginas de estudo científico e provou-se em vários cenários através de metodologias de análise de investimento, principalmente o fluxo de caixa descontado, utilizando-se o VPL, que é o valor presente líquido, e que se prova que o consórcio é um investimento. Você que está assistindo aí, coloca nos comentários se você sabia que esse livro existia. Né? Eu acredito que a maioria das pessoas não sabem que existe um estudo científico sobre o consórcio. Né? Isso é bem legal. Né? A gente tem a lei do consórcio, que está disponível hoje lá, né, no Banco Central, mas um estudo embasando ali, fazendo embasamento em relação à economia, enfim, né, mercado, cara. Um livro feito de diversos profissionais qualificados com estudo científico altamente comprovado, né? Então, para não deixar, não é a nossa opinião, agora quer dizer, é a opinião de vendedor. Exatamente, né? Por isso que eu trouxe esse estudo científico, para não ficar só na opinião do vendedor, na opinião do Evandro, do Joelso, do Leandro. Então, aqui eu vou ler aqui para vocês. Em economia, poupança é a parcela da renda não consumida em dado período. Ou seja, eu tenho um excesso aqui de renda que eu quero poupar em alguma coisa e eu vou deixar de consumir agora para eu poupar para uma expectativa de um consumo melhor no futuro, de eu ter um benefício lá no futuro. E considera-se investimento todo o acréscimo de capital das empresas destinado à ampliação de sua capacidade produtiva. Logo, quando uma empresa investe em um maquinário novo, essa máquina é nova, e essa máquina vai trazer um incremento de produtividade para esta empresa, com a expectativa de uma obtenção de lucro futuro, este é um investimento. Vamos pegar um exemplo, que eu tenho uma fábrica de açaí, e aí eu gero todo mês ali 1 milhão de litros de açaí para vender, e agora eu compro mais máquinas que vão me fazer gerar 2 milhões de litros de açaí para vender. Eu vou dobrar ali o meu estoque e, consequentemente, dobrar minhas vendas e ter um retorno financeiro dobrado, talvez, sobre esse investimento. Então, isso é nesse contexto. Em economia, isso é considerado um investimento. A máquina, porque você teve um incremento na formação bruta de capital fixo do país. Então, para quem não entende esse termo, pesquisa aí, formação bruta de capital fixo. Isso é investimento na economia brasileira. Isso vai lá na frente aumentar nosso PIB, aumentar nossa conta de poupança e investimento, a conta geral da nação, que entra lá na conta no cálculo do PIB. E o estoque também é outro. Um aumento de estoque também é investimento. Agora, complementando aqui, no dia a dia, todos nós, inclusive eu, você e você que está assistindo aí, utilizamos o termo de maneira genérica, o termo investimento, para identificar, vejam bem, aplicações financeiras. E aí vem a confusão do cara, fica, sabe, confundindo. Consórcio não é investimento, mas um CDB, um investimento num título do tesouro, num ativo financeiro é investimento. Olhem isso aqui. Que são, na verdade, modalidades de poupança e não de investimento. Portanto, uma aplicação financeira é uma modalidade de poupança, tal qual consórcio, que é uma modalidade de poupança programada, onde você começa agora a poupar com objetivo e um prazo definido. Então, eu quero ter um veículo daqui 5 anos. Eu faço uma poupança programada por meio do consórcio. Primeiro ponto é nós resolver essa questão, essa discussão, essa confusão que você tem sobre a diferença de aplicações financeiras e consórcio. Nesta sessão, será considerado o conceito em economia. Então, nesse estudo aqui foi considerado esse conceito em economia. E tem vários outros pontos aqui que tratam também sobre o que é investimento. Então é como se, no resumo, no frigir dos ovos, investimento, tudo aquilo em que vai me trazer algum tipo de retorno de ganho. Seja financeiro, seja em qualquer outro aspecto, né? É isso. Vou trazer outra definição aqui para vocês. Essa definição aqui é do
eu vou citar, vai que esse autor aqui está assistindo um dia esse podcast e ele se identifica aí. Se você escreveu esse livro, se você comenta aqui escreveu embaixo também. esse estudo aqui, Senhor Mensagem Doutor István Kasnar. Quem é esse cara que escreveu esse estudo aqui, gente? Ó, olhem bem. PhD em Business Administration, Administração de Negócios pela California Coast University. Especialista em Banking pela Universidade Berkeley. Mestre em Economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Então, veja, ele é mestre em Economia pela FGV. É graduado pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor titular da NRD 6, da EBAP FGV. Rio de Janeiro, 2009. Esse estudo é de 2009. Mas ele é atualíssimo. Mas porque não muda os conceitos. Não mudam os conceitos. Então, não foi o Evandro que escreveu, tem uma certa qualificação, tenho graduação em Ciências Contábeis e pós em Gestão de Investimentos e Educação Financeira, mas a minha graduação não se compara com a desse doutor. E se esse doutor escreveu com base em uma pesquisa muito séria, eu vou falar outra a gente tem que respeitar. Eu vou falar outra coisa. Porque sempre fala assim, né, tem uma grande influencer aí, que a minha amiga Nath, né, que eu não vou citá-la aqui, que ela fala assim, ó, consórcio é bom para quem vende, né? Vamos trazer ela aqui para ela refutar os argumentos de um PhD. O nosso amigo aqui não é um vendedor. Não né? é vendedor, é estudioso, um cientista, pesquisador. É um cientista, então, exatamente isso. Muita gente hoje tem essa história de que fica falando que é papo de vendedor, né, para querer vender o consórcio, mas agora a gente pegou um livro aqui com vários profissionais qualificados e um dele com esse currículo extenso, com um estudo comprovado de que o consórcio sim é uma modalidade de investimento. Outra definição que ele traz aqui. Por definição, investimento é o dispêndio, ou seja, o dinheiro que eu coloco, que se dirige ao incremento, à manutenção ou o aumento do estoque de capital. Esse estoque de capital é formado pela soma de fábricas, indústrias, máquinas, equipamentos, instrumentos, escritórios, bens de infraestrutura e outros bens e produtos duráveis utilizados no processo de produção. Usualmente, há 3 categorias de gastos de investimento. A primeira é dada por investimentos fixos em negócios, a segunda é dada pelos investimentos residenciais e habitacionais, construção civil. Um imóvel novo é o quê? Investimento. Quando você está repassando esse imóvel, que já não é mais novo, você comprou lá, a construtora construiu, você pegou as chaves. Quando você for vender, não é mais investimento. Porque já não está agregando no capital bruto fixo. Ele já é uma transferência de ativo. É igual quando o governo federal lança um lote de título público federal. Você vai lá e compra esse lote. É uma primeira aplicação. Depois, no mercado secundário, é só uma transferência de renda ou capital. É uma cessão. É igual o carro. O carro só é investimento quando você compra ele novo, 0 km. Depois ele não é mais um ativo de capital, Sim. que é um investimento de capital. Ele já é só uma transferência de um bem. Então, isso são conceitos econômicos que talvez você está olhando aí, eu não entendo nada disso. Por que a gente está falando isso? Para contextualizar e dar credibilidade científica ao que nós estamos falando. Porque muito se fala em consórcio, que consórcio não é investimento, que consórcio é investimento, mas ainda não se tinha ninguém com um estudo científico para comprovar isso. E através desses estudos aqui é comprovado. Que, claro, também vai depender muito da visão de cada consorciado. Sim. Se ele não enxergar como uma forma de investir e alavancar o patrimônio dele, aí paciência. Mas a própria compra e aumento patrimonial pelo consórcio já é um investimento. Você está comprando um imóvel, você está comprando um veículo, 0 km. Ou seja, a pessoa, então, que ela utiliza o consórcio para formar um patrimônio, ela está investindo, nesse caso, Evandro, com base nesses estudos e nesses dados que você falou para a gente agora. Investindo. E aí, assim, gente, ela além de estar... Daí, esse é um dos pontos, assim, para a gente dar um start aqui, trazer todo mundo para o contexto, e agora a gente pode debater. Vamos lá, a parte de investimento. Tem uma forma de você investir utilizando consórcio. Você investe as prestações
Quando você for contemplado, você tem o direito de vender essa carta contemplada para outra pessoa e comprar um ágio. Nós temos um programa dentro da RedSul que se chama CIS-RG, onde nós garantimos a recompra do crédito. Evandro, só para quem está assistindo de repente não tem um conhecimento, o que é o ágio? O ágio é assim, ó, eu comprei esse livro aqui por 10 e eu vou vender para o Leandro por 15. Por que ele vai pagar 15? Porque para ele é um artigo de extremo valor. Não tem esse livro para vender em lugar nenhum, só tem aqui na minha mão. Você gostaria de ter esse livro? Olha, com certeza. Estou querendo ter, acho que eu pagaria mais 15, inclusive. Isso é o ágio. Então, na carta de crédito, é assim, você fez um consórcio lá, investia R$600 por mês. E você investiu durante 2 anos. Então, você investiu X lá. 2 vezes 6, 12, 2 vezes 4, 24, 14.400. Nesses 2 anos. É isso mesmo? Bom, vou fazer a conta aqui. Faz a conta aí, padaria aí. 14.400, ainda não tô louco. Então, você investiu 14.400, essa carta, sei lá, 250 mil. É uma carta que você abriu a boca, você vendeu ela por 35, 40 mil. A gente mesmo recompra. Aí você teve todo esse ganho de capital, esse lucro, esse ganho de capital, literalmente, de 14.400 para 40. São 26 mil de lucro. 25.600 para ser mais exato. Então, Evandro, como você está falando do programa do CIS-RG, que é recompra garantida, então a pessoa que ela quer ter um ganho de capital, usar o consórcio para depois vender a carta, ela não precisa se preocupar em ir para o mercado, porque você consegue garantir essa segurança para ela. Como que seria esse modelo de investimento? A gente dá garantia na recompra. Não porque a gente é bonzinho, porque naturalmente nós vamos recomprar essa cota e nós vamos ir para o mercado financeiro, para o mercado secundário, revender essa cota. E nós vamos assumir o risco de ficar bancando prestação, de achar quem quer comprar, até o momento que nós consigamos vender. Só que se a pessoa quiser... Traz segurança, né? Segurança. Traz segurança, porque o que acontece? Você faz o consórcio hoje, e aí você é contemplado, né? Imagina você ir fazer a oferta dessa carta no mercado. Você buscar alguém que compre essa carta, né? Muitas vezes pode demorar, então você vai ter que pagar a parcela do outro mês, a parcela do outro mês. Então, quando você faz o consórcio aqui na RedSul e você é contemplado dentro dessa modalidade do CIS-RG, a RedSul garante a compra da carta, ou seja, você não vai perder tempo. Mas, se acaso você tiver uma pessoa que você possa comprar essa carta de você, se tiver uma oferta, a gente também deixa isso aberto para que você tome essa decisão. Então você não tem a obrigatoriedade, a gente está trazendo só a segurança de que você vai ficar tranquilo em relação a essa decisão, entendeu? Então você faz o consórcio, a gente faz a compra da carta, né? E obviamente a gente vai fazer a revenda, mas aí você já tem o seu lucro. E detalhe, quando você tem esse lucro, o que você pode fazer? Refazer a operação. Então você já pode fazer outra carta de consórcio e continuar pagando, já que você estava pagando ali, para obter lucro mais uma vez. Ou seja, sempre você vai estar tendo esses booms aí de lucro, né? E é um lucro muito grande. O Evandro tá falando que R$26 mil, cara, né? Numa carta, é muita coisa. Isso dá um retorno sobre o investimento. Você investiu 14.400. Você tem aqui 26 mil de lucro, dá um ROI de 55,38%. Onde é que você vai em 2 anos. Só que aí tem um detalhe, que nem o Joelson falou, você pode ir repetindo a operação e construindo o que a gente chama de uma carteira de investimento com cotas de consórcio. Eu tenho cliente meu rodando simultaneamente 35 cotas de consórcio, de imóvel. Então, todo ano, alguma cota ele está batendo ou por um lance fixo ou por um sorteio e está conseguindo ter uma rentabilidade extraordinária. Investindo em algo que é seguro e que, vejam bem, se não paga a taxa de performance, como investimentos tradicionais, que buscam bater o CDI, você não tem risco de perda. Por mais que você tenha a taxa de administração, é comprovado cientificamente que no começo, no meio ou no fim, você tem retorno. No final, você vai resgatar em espécie. Se você nunca for contemplado, se você for o cara mais azarado do mundo e tu não for contemplado, no final você vai pegar mais dinheiro do que você investiu em parcela. Porque o crédito fica corrigindo pelo indexador de preços. Mas esse ponto também é um ponto polêmico, Evandro. Por qual razão? O investidor ele pode estar assistindo aí agora e deve estar se perguntando, mas a pessoa ela vai ter lucro nesse ponto mesmo com a parcela subindo do consórcio? Porque a gente sabe que tem aquela correção todo ano.
E como que seria para a pessoa... INCC, Isso aí. IPCA. Ou INCC, ou IPCA, ou INPC, depende da administradora, mas consórcio imobiliário, que é o que a gente principalmente está tratando aqui, geralmente é pelo INCC. O que acontece? O indexador de preços, uma vez ao ano, vai corrigir o valor do crédito. E também vai corrigir o valor da prestação. Só que como é uma série de pagamentos de 12, só vai corrigir as próximas 12. As que eu já paguei lá atrás, não vai voltar e recorrigir elas. Mas o meu crédito, enquanto eu não sou contemplado, fica corrigindo sempre sobre o novo valor. Então, no primeiro ano era 200 mil o crédito. E a parcela era 1.300. Aí teve correção. Vamos colocar que foi 10%, para a conta ficar fácil. O meu crédito foi a 220 mil. E a minha prestação aumentou R$130. No segundo ano, a minha prestação vai corrigir sobre os 1.400 e pouquinho ali. Só que o meu crédito vai corrigir sobre 220 mil. E assim com o passar do tempo, isso vai descolando de tal forma que o crédito é muito maior do que o que eu paguei de prestação. Exato. Porque eu sempre vou eliminando o saldo devedor. Exato. Cada série de pagamento de 12, eu já eliminei saldo devedor, já paguei com correção. E aqui não, aqui fica acumulando como se fosse juro composto. Então chegar lá no final, e nós temos ferramentas que nós desenvolvemos dentro do Grupo Rede Sul, para mostrar isso na prática, com os números. É porque aqui não tem como a gente, daqui a pouco, dá até para pôr ali na TV e mostrar aqui para o investidor assistir. Um dia a gente pode fazer uma live só disso, né? Inclusive também você que está agora assistindo agora esse podcast, a gente tem hoje alguns assessores que são especialistas só em investimento. Então, de repente, você está aí agora assistindo e pensa, nossa, eu queria poder conversar com o Evandro ou conversar com um assessor que me explicasse melhor isso na prática, dentro da minha realidade, sobre isso, como eu posso investir. Então, você pode tanto comentar aí embaixo, como também você pode chamar a gente, vai estar na descrição aqui, né, Leandro, do vídeo aqui, o nosso contato, né? Então, você pode clicar nesse contato e solicitar um assessor para atender você e identificar exatamente qual investimento vai se encaixar dentro do teu perfil. Outra coisa que o Evandro está falando que é bacana, Leandro, é exatamente isso. Cada parcela que você paga, você não sofre atualização da parcela que você está pagando mais hoje, né? Ela já corrigiu. Ela já corrigiu. Então, então olha só que incrível. Eu estou pagando e trazendo o dinheiro para o valor presente, esse valor ele não corrige mais, e o meu crédito ele atualiza para o futuro. Então, eu jogo o pagamento para o presente e o crédito sobe para o futuro. Eu jogo o pagamento para o presente e o crédito sobe para o futuro, entendeu? Então, por isso que tem retorno. E para quem está vendo ainda esse podcast, então são 3 cenários aqui, né, Evandro? Eu posso fazer o consórcio, obter lucro sobre a venda da carta contemplada. Ganho de capital, ganho de lucro. Aí o que acontece? Chegou um período ali que talvez a carta não seja tão vantajoso a venda da carta, mas eu posso agora investir no mercado imobiliário. Ou seja, você pode pegar agora um imóvel, olha só que fantástico, Leandro. Você já pensou em você fazer um consórcio, aí você é contemplado, e detalhe, você para de pagar. Parar de pagar já... Você não paga mais. Mas o que? Contemplou, quitou o consórcio? Não contemplou, na verdade, quase isso. Porque o que acontece? Você vai fazer o consórcio, você vai comprar o imóvel e você vai alugar esse imóvel. Quem que vai pagar esse consórcio para você? O inquilino do imóvel. O cara que está morando lá pagando aluguel. E ainda vai sobrar dinheiro. Na grande maioria dos casos ainda sobra dinheiro. Então vamos lá. Você faz um consórcio pagando uma parcela reduzida. Inclusive aqui na Rede Sul a gente tem isso, né? Então você fica pagando uma parcela reduzida. Pagando essa parcela reduzida todo mês na contemplação, essa parcela ela vai voltar para o valor normal, mas quem vai pagar essa parcela é o inquilino para você, não você. E agora você tem aquele imóvel. O que você faz depois? Repete a operação. Então você pode fazer outro consórcio e ter outro imóvel. Então imagina só, você tem quantos anos, Leandro? Hoje eu tenho 24. 24. Um dia você vai fazer 60. A gente tem fé em Deus que sim, né? Eu espero também. Plano, né? Eu espero chegar lá também. Imagina você com 60, com 10 imóveis alugados. Olha só. Entendeu? 15 imóveis alugados. A conta é bem simples. Você começa investindo R$600 por mês. E se você levar 5 anos para você ser sorteado nessa carta, nem dá lance, nada, essa carta, lá quando você for contemplado, vai estar valendo R$300 mil em média, com base no INCC de hoje. Então você começa com uma carta de 200, 220 mil, daqui 5 anos ela vale 300. Você investiu R$600 por mês. Hoje um imóvel de 300 mil, você aluga por no mínimo 2.100 de aluguel por mês. Sabe quanto vai estar a prestação daqui 5 anos? 1.800.
O aluguel paga a prestação, R$300 volta pro teu bolso. Que você pode adotar uma estratégia que eu sempre ensino meus clientes. Pega essa diferença, investe no mercado de renda fixa. Compra título do Tesouro. Ou seja, nesse período, então, o Joel, Silvano, que vocês deram esse exemplo, se eu começar agora, então... Em 10 anos você tem um patrimônio milionário. E aí eu posso escolher ter renda passiva e trabalhar ou não e ficar Carteira tranquilo. de imóveis com renda passiva. Olha Aí eu só. te pergunto, você prefere construir o teu futuro para ter uma aposentadoria sustentável, com dignidade, poder usufruir de renda passiva, sem ter que trocar tuas horas ativas de trabalho, ou talvez depender do INSS? Não quero ter perdido o INSS. Eu também não quero, não. A gente agora pode entrar aqui talvez num outro campo, tem muita coisa pra gente falar, mas só para você saber aí, você que tá assistindo hoje, de cada 10 famílias, apenas 3 famílias do Brasil conseguem poupar regularmente. Então, o consórcio é uma ferramenta de educação financeira, vai ajudar você a ter disciplina, a traçar um objetivo e alcançá-lo. Por isso que ele é uma ferramenta que a gente chama de realizador de sonhos, que o consórcio realiza. Ele vai te ajudar. Isso. Ele vai ser o carro que vai te levar de onde você está hoje, do ponto A para o ponto B. Esse é o consórcio. Outro dado bem que é importante que você preste atenção. A nossa tábua atuária, que é aquela pirâmide de idade, há um tempo atrás era assim, a base era maior. Ou seja, tinha muito mais jovens trabalhando, produzindo, para sustentar quem já está aposentado pelo INSS. Hoje, essa curva já está mais equilibrada. E daqui 30 anos? Você que está agora mais ou menos com a minha idade, 35, 36, 37 anos. Você acha que daqui 30 nós vamos ter mais idosos ou mais jovens com a taxa de natalidade diminuindo no Brasil? Seguindo essa linha desse dado, também hoje em dia as famílias, como a vida está corrida, têm cada vez menos filhos e a nossa, Sim, a taxa de nossos natalidade está idosos diminuindo. aí aumentando, né, Exato. Evandro? Mas até para você que está nos assistindo aqui esse podcast, essa hora você deve estar se perguntando como eu posso fazer essa estratégia, se eu preciso começar com muito, começar com pouco, se eu já preciso ter reserva financeira. E você me disse hoje, Evandro, que a pessoa ela só precisa começar com R$600 para começar, ou seja, se ela fizer essa estratégia pelo consórcio, ela não precisa ter reserva financeira, então? Esse é um erro muito comum porque as pessoas não começam a investir no futuro. Porque elas acreditam que, para eu começar a investir, imagina, como que eu vou conseguir ter um patrimônio milionário? Eu tenho que ganhar R$100 mil por mês? Ou eu já tenho que ser rico? E não é essa a verdade. O herdeiro, né? É o herdeiro. Você precisa ter disciplina e um plano bem estruturado. Isso se chama planejamento financeiro. O planejamento financeiro começa na tua mente. Existe um negócio que se chama, na administração, o ciclo PDCA. Então, primeiro você precisa planejar. Depois você precisa executar. Depois você precisa analisar. E depois você precisa corrigir. É o ciclo PDCA. Em inglês, é em inglês essa sigla, mas traduzindo para o brasileiro é isso. Então, se planeja, primeiro tem que ter na tua mente. Qual que é o planejamento? O que eu quero? Eu quero construir uma aposentadoria sustentável que eu possa viver de renda passiva? Consórcio. Faz consórcio, contempla, compra imóvel, coloca para alugar. O aluguel vai pagar a prestação, repete a operação e quando vê, você tem uma carteira imobiliária. Aí, segundo, tenho que executar. Então, eu vou executar. Preciso escolher um meio para fazer isso. Como eu vou fazer? Eu vou para uma aplicação tradicional do mercado financeiro? Isso eu já fiz cálculos comprovados, com base nos dados hoje do que rende Selic, você não consegue em 10 anos. Ter um patrimônio milionário investindo todo mês R$600. Por mais que seja um ótimo investimento, eu sempre recomendo, porque a pessoa tem que investir, aplicar o dinheiro dela. Mas não constrói um patrimônio milionário. Eu quero jogar fogo no parquinho, então vamos lá. R$600 por mês, eu me torno um milionário em patrimônio. Como isso? Me fala em detalhes, eu quero saber como é que eu consigo. Porque, cara, como é que faz isso, Evandro? Como é que é a mágica? Tá, você fez um consórcio de 250 mil. Se você investiu durante 5 anos, 5 vezes 6, 30. Você vai ter investido 30 mil mais as correções, você vai ter investido uns 40 mil. Só que agora você compra um imóvel de 300. Você se alavancou em quantos por cento? Quantos por cento você alavancou teu patrimônio? Você comprou um imóvel de 300 mil por 40, cara? Nossa. E agora quem paga o teu imóvel não é mais você. Olha aqui, ó, o percentual de alavancagem. É o inquilino que tá pagando agora. Claro, 40 mil, que foi o que você teve de esforço, de tempo, que nós falamos antes. Dispêndio de dinheiro, esforço de tempo
para construir um patrimônio, primeira etapa, de 300 mil. Então, de 40 para 300, você se alavancou em 750%. Nossa. Você já alavancou teu patrimônio em 750%. Tá, daí agora você está recebendo um aluguel que está pagando a prestação. Não tem mais a prestação do consórcio para pagar e ainda está sobrando R$300 no bolso. Você aluga no mínimo por 2.100. Cara, tem gente fazendo Airbnb conseguindo 1,5 ao mês de retorno sobre o valor do bem. Então, se você compra um imóvel de 300 mil e faz Airbnb, digamos, você vai conseguir 3 mil no mínimo. Já paga mais 2 cotas, que é mais 600 cada uma, cara. Se você repetir esse ciclo 3 vezes, uma vez a cada 5 anos, Passou de 1 milhão. em 15 anos, você já tem mais de 1 milhão. Ah, mas 15 anos é muito tempo. Então, agora eu quero que você faça uma reflexão. Quantos anos você tem? 38. Quando você tinha 23 anos, você se recorda onde você estava, o que você estava fazendo? Nada, não lembro não. Não lembra? Eu lembro mais ou menos, vagamente. É. Mas e tu acha que passou rápido? Pra caramba, cara. Você, quanto tempo faz que você tinha 18 anos? Rapaz, faz pouquinho tempo, Pouquinho? faz 6 anos que Então, eu tinha. não passou rápido esses 6 anos? Passou rápido. Depois que você faz 18, a vida passa correndo, né? Passa rápido pra caramba. E você acha que agora, pra você chegar nos 50, vai passar rápido, agora que você é uma pessoa já mais madura mentalmente? Vai passar rápido também. E se você não fizer nada? Quando você tiver 50, você vai ter um patrimônio de 1 milhão? Não, e outra coisa, menos força de trabalho, mais cansado, Isso aí. né? Exatamente. Sobrecarregado. E Então, esse se você fizer alguma coisa, que é justamente o que eu tô falando, que é um planejamento financeiro, um projeto de vida, para que eu possa ter renda passiva, e eu preciso investir em algum ativo que me dê renda passiva, seja ativo do mercado financeiro, seja um ativo físico como um imóvel, Ou para seja, viver de aluguel. com planejamento para no futuro você ter poder de escolha, né? Que você se retire E um para... ponto interessante para quem está assistindo aí é o seguinte, Joelson, Evandro, o que me garante isso? Qual a garantia que eu tenho? O Banco Central, cara. A lei do Consórcio é lei. O consórcio é uma lei. Então, hoje, existe uma lei que coloca todas as regras, tem um Banco Central que faz ali a fiscalização de todas as administradoras. Então, assim, quando você faz um consórcio hoje, você faz isso debaixo de uma lei, né? Uma lei que protege, principalmente, o consumidor, que é você que está do outro lado, né? Então, a lei que protege você. Então, quem vai garantir, quem vai Além garantir disso, é o consórcio. você investe num CDB do Itaú. Eu invisto, tem ações do Itaú, tem CDB no Itaú. Por que você não faria um consórcio no Itaú? Porque seria menos seguro. Um consórcio do Itaú do que uma aplicação. O banco é o gestor de risco. O consórcio, ele faz a gestão do grupo, ele faz a administração. Porque o dinheiro do consórcio é das pessoas que compõem essa atividade consorcial para a constituição de uma poupança conjunta, uma poupança programada. E quando o Itaú faz a gestão de um fundo de investimento, o dinheiro também não é dele. Ele está fazendo a gestão de risco. Exato. Agora, assim, ó, se você é profissional do mercado financeiro e você está assistindo isso aqui, você pensa assim, esse cara aí está falando besteira, que consórcio não é investimento, eu até quero devolver um questionamento para você. Aí você pode deixar aqui nos comentários, a gente vai debater, criar uma discussão sadia em torno desse assunto. Que os números estão aqui, o consórcio só tem crescido e está explodindo e vai crescer cada vez mais. À medida que as pessoas se educarem financeiramente, cada vez mais elas vão investir em consórcio. Então deixa eu fazer um questionamento aqui. Você diz assim, não, consórcio não pode ser investimento? Natália Arcuri, consórcio não pode ser investimento, porque eu pago mais do que o valor que eu resgato para fazer a aquisição de um bem. Mas espera lá, e quando eu estou investindo em ações, será que eu não posso sair com menos dinheiro do que eu entrei? A gente ia entrar nessa Quem tinha ações da Americanas, será que teve que vender o papel e não perdeu dinheiro? Ações da Oi, Vale, Petrobras mesmo, que é grande a volatilidade, toda hora tá perdendo, Sempre. subindo, caindo. Ah, saiu notícia lá na China que a economia está um pouquinho mais fraca, que a construção civil está arrefecendo, minério de ferro já cai, ações da Vale cai aqui. Guerra lá, Ucrânia, Rússia, agora lá no Israel, lá e o Hamas, o que acontece com o petróleo? Então, quem tem ações, que é um investimento, como dizem, Exatamente. e ações não é investimento. Eu estou comprando parte de uma empresa, então eu estou virando sócio dessa empresa. Estou assumindo risco, estou tomando risco de uma empresa que eu não faço a gestão. Se a empresa vai mal, você vai mal. Tá, beleza, mas daí você vai assim, não, mas na renda fixa não perde. Será? Quando você compra um título indexado ao IPCA, um título do Tesouro Nacional, esse título pode sofrer marcação a mercado. Então hoje eu compro o título a um valor X, com uma promessa de uma taxa pré-fixada mais a variação da inflação. Mas daí a Selic subiu.
o preço desse título cai. Eu comprei esse título para 2045 o vencimento dele. Com essa promessa de uma taxa pré-fixada mais a variação da inflação. Se a Selic subiu, novos entrantes que querem comprar título vão pagar mais barato pelo valor do título. E se eu precisar vender os meus títulos? Eu vou perder dinheiro, porque eu vou ser marcado a mercado, ou seja, eu vou ter que vender o título pelo preço que ele está naquele momento. E isso também acontece com títulos pré-fixados. Quando eu fixo uma taxa, por exemplo, comprei um título pré-fixado com taxa de 11% ao ano, com vencimento em 2035. Hoje a Selic está 14%, digamos assim. Eu já estou tomando fumo em 3%. Que eu me travei em 11%. Real. Ah, vou sair disso aqui. Só que se eu sair, o preço do meu título foi lá para baixo. Cai. É verdade também que eu posso ganhar com essa marcação a mercado. Porque se a Selic vem a 6 e eu estou pré-fixado em 11, Você tô tá ganhando. Tá no lucro, então. E o valor do meu título sobe. Porque no final do vencimento é uma conta lá louca lá que você sempre vai chegar a 1.000. Então quando sobe o juro, baixa o preço do título. Essa é a ordem inversa. Você baixa o juro, sobe o preço. Fica mais valorizado no mercado. Vejam que você pode perder dinheiro em renda fixa. No consórcio, não. Impossível você perder dinheiro. Porque se você levar até o fim do plano e nunca for sorteado, você vai resgatar mais do que você pagou de parcela. Nosso amigo que tá vendo agora esse podcast, ele tá se questionando, mas eu pago taxa de administração. Mas tem atualização do INCC. E aí? Que é aquela famosa fala, né? Tem a correção, meu consórcio aumenta e ainda tô pagando para alguém assim? administrar o meu dinheiro. Pô, esse cara tá dizendo que eu tô ganhando dinheiro, mas pô, eu pago taxa de administração. Como assim eu tô ganhando? Exatamente, como a gente estava falando da renda passiva agora, foi o exemplo que você deu, né? A pessoa, por não querer pagar a taxa de administração, ter a correção, ela fala, vou para um investimento na renda variável, vou para uma renda fixa. Não, mas é que a renda fixa, assim, como eu falei, é um excelente investimento, só que ela não vai te proporcionar essa alavancagem. Você investindo os mesmos R$600, ó, os mesmos 40 mil durante esses 5 anos, certo? Vou fazer a conta para vocês aqui, ó. Durante os mesmos 5 anos, eu, sei lá, investi 40 mil. Isso eu fui acumulando aqui, eu não vou ter como fazer os aportes do mês a mês, mas eu vou fazer o valor total para exemplificar. Então, eu tenho 40 mil. Há uma taxa hoje, CDI está hoje 0,88, 7,8, algo assim. Durante 60 meses, tu vai ter 67.900. Não sei se vai dar para dar zoom aqui. Você vai ter 67.900 na renda fixa, isso vai render para você de juro por mês R$543. Nossa. No exemplo que eu dei do consórcio, você com 40 mil vai fazer 300. Os 300 vai voltar 2.100. Vai pagar a prestação do consórcio e ainda vai sobrar 300. Então não é uma comparação de qual investimento é melhor, mas é para mostrar que os dois são bons investimentos e o lema de todo bom investidor é diversificar a carteira. Posso investir Invista em renda fixa para você ter reserva financeira, é algo muito importante do ponto de vista de educação financeira, como eu citei antes. De cada 10 famílias, apenas 3 têm dinheiro guardado. Então, se o cara não poupa em nada, que poupe na poupança, mas poupe em algum lugar. Agora, se você for um investidor inteligente, você vai olhar para o consórcio. Você vai ver o grande potencial desse mecanismo para você alavancar teu patrimônio e construir renda passiva. Ou ter lucro, ter ganho de capital. E a prova está aqui, nesses estudos. Aqui logo nós já vamos aprofundar em alguns outros estudos que daí você aplica uma metodologia, como eu falei antes, de fluxo de caixa descontado, ou seja, todos os pagamentos e as receitas você traz para valor presente com base em uma taxa mínima de atratividade que você espera para aquele investimento. Essa é uma metodologia para avaliar qualquer tipo de investimento. Então, se eu vou investir em uma máquina, tá, eu poderia pegar esse dinheiro e aplicar em outra coisa no mercado financeiro que desse o lucro e o fluxo de caixa positivo que eu espero dessa máquina nos próximos 5 anos? Como que eu descubro isso? Aplicando essa metodologia do fluxo de caixa descontado. Você traz para valor presente líquido. Todas as receitas e os custos. Aí você vai ter. Na real, se aquele investimento gera riqueza, se ele der positivo. Se ficar no 0 a 0 é neutro, você não investe. E se for negativo, você está destruindo riqueza. Você não faz o investimento. Esse é o jogo. Então, fizeram nesse estudo isso com o consórcio. E não é em todos os cenários, mas em alguns cenários ele mostra-se positivo. Se você usa, que nem aqui foi utilizado como uma taxa mínima de atratividade, o histórico da poupança, em determinado cenário, o consórcio rendeu 80% a mais que a poupança. Tá? Então, para concluir aquela questão ali do
do pessoal do mercado financeiro, quando eu invisto em um título de renda fixa, um título privado como uma debenture, eu também posso perder dinheiro. Quem tinha debenture da Americanas, inclusive num fundo de investimento de renda fixa do Nubank, perdeu grana. Foi marcado a mercado. E vendeu, não é culpa do Nubank, o Nubank só faz a gestão, tinha alguns títulos, o fundo permitia, então tinha debenture da Americanas, porque era uma empresa sólida. Da noite pro dia ruiu, veio aquele rombo bilionário e muita gente perdeu dinheiro. Eu tô dando esse exemplo porque é o mais recente, mas tem muita empresa que aconteceu isso. Agora, no consórcio você não perde dinheiro. Então, mesmo pagando a taxa de administração, no fim, você resgata mais. Aí, claro, você vai analisar custo de oportunidade. Posso jogar mais mais gasolina aí no fogo? Tá, e se a administradora quebrar? Toda administradora de consórcio hoje, para ela operar consórcio no Brasil, formar grupo, administrar, ela tem que ter um patrimônio comprovado e deixar garantias para o Banco Central. Então, faz tempo que não tem uma liquidação extrajudicial. Faz, tem como. Mas a recomendação é sempre você investir em administradoras sólidas, com tempo de mercado, de grandes instituições, que com certeza você vai estar mais seguro, porque esse é o risco do emissor. É que nem quando eu compro um CDB. O que é um CDB? Um certificado de depósito bancário, ou seja, eu estou emprestando o meu dinheiro para o banco. E se eu estou emprestando o meu dinheiro aqui, tenho 2 bancos para escolher. Estou emprestando o meu dinheiro para o Itaú, ou estou emprestando dinheiro para o banco XYZ. Qual é o risco do emissor aqui? Qual é o maior risco do emissor? O Itaú ou o banco XYZ? O banco XYZ. Exatamente, a administradora de consórcio é a mesma coisa. Por mais que o Banco Central garanta o negócio, ele vai liquidar essa empresa e depois vai pagar os credores, vai proteger o consorciado, mas opte por administradoras sólidas, consolidadas, grandes instituições que você não vai, dificilmente você vai E a assessoria, perder. né? A assessoria é fundamental. A assessoria também. é o que faz a Eu grande ia diferença. entrar nesse aspecto agora, porque assim, a gente está falando aqui sobre investimento, né? E vai muito também do profissional. Queria saber como que você avalia isso, principalmente você, Joss, que hoje é gestor de vários vendedores, Sim. o quanto que nesse projeto de geração de patrimônio e renda passiva, um profissional qualificado faz diferença? Faz muita diferença. Eu vou falar por algumas razões. A primeira, vamos lá, tem uma administradora. Ela tem essa administradora, tem vários grupos ali, né? Tem pessoas vendendo em todo o país e tudo mais. Só que a questão de só vender um consórcio não é a solução. Na verdade, ninguém quer um consórcio. O consórcio ele não é um produto final, né? Ele é um meio para que eu alcance alguma coisa. Então, se eu quero ter retorno sobre o meu investimento, o consórcio ele vai ser uma ferramenta, vai ser um veículo para que isso aconteça. Por que a assessoria faz diferença? Porque hoje, vamos lá, você vai chegar para mim e vai falar, Joel, se eu quero investir, cara, eu tenho que entender o teu contexto, eu tenho que entender hoje qual é o teu contexto financeiro, quanto você tem disponibilidade para investimento, eu tenho que entender qual é o teu objetivo futuro, o que você quer alcançar. Depois que eu entendo todo esse contexto, eu vou fazer um mapeamento dentro dos grupos, administradoras que a gente tem, para encontrar algo que se encaixe com o seu perfil, tem a fit, né, que a gente fala, né? Então a gente vai encontrar algo que esteja de acordo com o teu perfil de parcela, teu perfil de prazo, teu perfil do objetivo que você quer alcançar, e aí a gente vai apresentar para você um projeto personalizado ao que você necessita. Então hoje você vai encontrar no mercado pessoas que estão ali para vender um consórcio. Eu não quero lhe vender um consórcio, eu estou aqui para que você alcance o teu objetivo, e o consórcio será um veículo dentro de uma estratégia que a gente vai desenvolver, né? Então, a assessoria ela faz muita diferença porque é a estratégia que faz as coisas acontecerem, né? Tem gente que acha que é um jeitinho, não, vou dar um jeitinho aqui, você vai ser contemplado, vou dar um jeitinho aqui, você não é jeito, é estratégia, é método. Quando você tem método e você tem estratégia, você tem clareza para onde você quer chegar. Com certeza, isso é muito bom até, igual você falou, toda a importância da assessoria para você que está assistindo a gente vai até falar agora um pouco sobre isso. Porque a gente sabe a importância do profissional e como que a gente faz agora para achar um bom profissional. Porque a gente tem a própria Rede Sul hoje, que é bem presente nas redes sociais, como no Instagram, no YouTube, que você está vendo esse podcast, TikTok também. E como que a gente faz toda essa pesquisa até achar um bom profissional e uma boa empresa para conseguir fazer essa estratégia? Isso, porque o que acontece, né? Hoje a gente se orgulha muito, né, do trabalho que a gente faz, né? Porque o que acontece? Tem muitas pessoas oferecendo muita coisa no mercado hoje. Tem gente falando de investimento, tem gente falando do próprio consórcio, né? E a gente não está aqui para falar mal das pessoas. Acho que esse não é o objetivo, né? Mas é explicar para você que está vendo esse podcast
que o nosso atendimento ele é focado em pessoas. Então a gente não está aqui para vender um produto. Até porque hoje a gente trabalha com várias administradoras. Nós trabalhamos com mais de 12 administradoras. Eu sempre falo que eu não trabalho para a administradora, eu trabalho para o cliente. Cita as principais aí, para quem quiser buscar algum dos nossos profissionais e sentir confiança, né? Então a gente trabalhou hoje com o Itaú, por exemplo, o maior banco da América Latina, gigante, né? Itaú, o Santander, Bradesco, né? Já são 3 grandes bancos aí que hoje... Banco do Brasil. Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que é a CNP, né, no caso. Agora não é então, mais, né? Agora se separaram, mas agora é CNP, mas é a Caixa. É CNP, né? A CNP é da Caixa Seguradora. Exato. CNP Seguradora é dentro da Caixa. Então, assim, a gente trabalhou com os principais bancos. Porto Seguro, que é uma grande administradora. Também, Rodobens, Embracon. Então, assim, Servop. Então, as maiores administradoras hoje do país a gente trabalha. Por que a gente escolheu as maiores para trabalhar? Porque as que têm mais confiabilidade, tem mais possibilidade de grupos. Então, hoje nós temos à disposição mais de 2.000 grupos. Então, vamos lá. Então hoje eu não preciso ter que lhe empurrar um produto, lhe empurrar um grupo, porque aquele grupo é o da vez. Pelo contrário. Então, eu vou fazer uma análise e vou achar o que realmente resolva ou pelo menos se aproxime ao máximo da solução que você busca. Esse é o diferencial, entendeu? Então, a gente não está preso a uma administradora. Não, a gente está... O nosso compromisso é com o nosso cliente. Na solução do problema do nosso cliente ou na conquista do que o nosso cliente busca, seja realizar o sonho de ter uma casa própria, seja realizar o sonho, sei lá, de ter seu carro 0 km, seja se aposentar aí da melhor forma possível, seja ter retorno sobre o investimento. Então a gente está aqui hoje com várias soluções para esse mercado, né? E com as maiores empresas do mercado que trazem essa solução aí. E é uma questão de tempo. Nós, nesses últimos 13 anos, o Grupo RedSul se tornou um grande hub de marcas e soluções financeiras. Sim. Hoje, dentro do Grupo RedSul, além da RedSul Consórcios, tem a Venco Credit, que é uma empresa que trabalha muito forte com home equity e financiamento imobiliário, que também são linhas do ramo imobiliário que fomentam o mercado, tanto de empresas que precisam buscar um crédito para se alavancar, para melhorar o capital de giro, o fluxo de caixa da empresa, com pessoas também que querem fazer uma aquisição imediata, tem-se o financiamento como uma opção também a ser avaliada. E além disso, nós temos a Sala do Investidor, que é o nosso portal de educação financeira. Afinal, a nossa cultura é muito enraizada na educação financeira. Melhorar a qualidade de pensamento e a capacidade das pessoas tomarem decisões financeiras mais acertadas. Porque só assim a nação vai prosperar. Os dados de hoje são alarmantes, mais de 70 milhões de brasileiros endividados. Uau. Como que uma nação vai prosperar? Com mais de 70 milhões, entre 105 mais ou menos, que são as pessoas que produzem, Sim. que têm renda, totalmente endividadas. Não tem como. Então, a educação financeira é uma das bases da cultura do Grupo RedSul. Outro dado muito alarmante é sobre os nossos aposentados já hoje. Voltando no que nós estávamos falando antes. Se hoje já está assim, apenas 1%, gente, apenas 1% dos mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil são independentes financeiramente. Ou seja, que não precisam trocar horas ativas de trabalho por renda. E aí? Vamos aumentar isso para 3%? Daqui 10, 20, 30 anos, você pode fazer parte disso. 46%, em média, tem que continuar trabalhando. Você conhece alguém aí do teu círculo social, da tua família, alguém próximo, que é aposentado e tem que continuar trabalhando para se manter? Tu conhece? Conheço bastante. Você que tá assistindo aí, você conhece. Você conhece? E a gente sabe que você conhece. Tem gente na família. Agora, 24% em média dependem de parentes. Depende de caridades. É isso aí. Os outros 20 e poucos por cento dependem de caridade. Você quer ficar dependendo de caridade no futuro ou você quer construir o teu futuro? É mais do que na hora de você começar a pensar. Não deixar de aproveitar, de viver o hoje, mas também não ficar com aquele pensamento, aquela crença limitante de que eu tenho que ser rico para investir, eu tenho que ganhar muito para investir, já que eu não posso comprar uma casa, então eu vou comprar uma bolsa. Que aí você fica satisfazendo o teu cérebro com pequenas recompensas e conquistas e isso te impede de avançar para, de fato, você realizar os teus sonhos da tua vida e da tua família e construir esse futuro maravilhoso que você pode ter acesso. Mas você tem que ter atitude hoje. Não precisa ser rico e não precisa ganhar muito. Tem que ter atitude, planejar, buscar um dos profissionais do Grupo RedSul que eles vão auxiliar você a montar o teu planejamento financeiro de vida.
para você conseguir investir e prosperar. Isso é importante você falando, você falou até mesmo também, né, Joelson, sobre profissionais. Agora você está falando que não precisa ser rico, não precisa ganhar muito para começar, e até trouxe esses dados para a gente que são muito alarmantes, muito preocupantes, ou seja, se só 1% consegue ser independente financeiramente, a gente está falando de que cada 10 pessoas que a gente conhece, 9 não conseguem se manter, precisam continuar trabalhando. E hoje, Evandro, Joelson, vocês que estão aqui, se vocês pudessem dar um conselho para uma pessoa hoje da minha idade, por exemplo, de 24 anos, qual seria o principal conselho que vocês dariam? A gente trazendo esse assunto de investimento, pensar no futuro, planejamento e consórcio também, como que isso ajudaria um jovem? É uma construção do teu ser. E você precisa buscar esse equilíbrio entre o ser, o ter, o fazer e o manter. Quanto mais jovem você começa a poupar dinheiro, menor vai ser o teu esforço de poupança. Então eu sempre digo, quem tem 18, 20, 22, 23, 24 é muito privilegiado. Porque você pode começar investindo muito menos e o tempo vai agir ao teu favor. Seja através de juros compostos, por meio da poupança em aplicações financeiras, ou por meio de consórcio. Que aí você vai poder, das maneiras que nós te explicamos, investir e ter retorno, ganho de capital, construir um patrimônio para geração de renda passiva, ou a pior coisa que pode acontecer, uma previdência privada. Você tem 24, até ter 54, você consegue concluir 3 planos de consórcio, pelo menos. No mínimo, se tu nunca for contemplado. Então, quanto antes você começar, antes você vai ter. E outra, desenvolvimento pessoal e profissional. Porque aí você começa com pouco, mas procura um incremento de renda. Afinal, ninguém fica rico investindo. Você poupa e investe o excedente da tua renda. É quando você tem dinheiro suficiente e a mais do que só cumprir as tuas necessidades básicas de moradia, de alimentação, de saúde e educação. Então busque um incremento de renda. Como que você consegue? Estudando, se profissionalizando, investindo na tua profissão, empreendendo. Existem diversas formas. É só no jogo do tigrinho que você fica milionário da noite pro dia sem trabalhar e se esforçar. A realidade é essa. Agora, você é jovem, quer trilhar um futuro, tá estudando, tá trabalhando para isso, tá investindo na tua profissão e ainda pensa no futuro, que é justamente o que eu falei antes, poupar é o quê? Eu posso comprar tudo em roupa agora e financiar um carro, ou eu tenho uma expectativa de um consumo melhor no futuro. E aí eu poupo parte da minha renda para consumir melhor lá na frente do que eu consumiria hoje. Se você pensa nisso, esse é o conselho que eu daria. Todo mundo precisa ter. E aí tem aquela pergunta do nosso grande mestre, o PhD Reinaldo Domingos. Se a partir de hoje você não mais tivesse a tua renda, por quanto tempo você seria capaz de manter o teu atual padrão de vida? Tem que pensar nisso também. Isso é preocupante, né? Poupar é proteção, é reter, é proteger dinheiro. A gente tem que começar a se habituar a gostar de proteger o dinheiro, de aplicar para conquistar os nossos sonhos. Não só gastar nesse consumo desenfreado que acaba endividando toda a população e que te priva de você realizar os teus maiores sonhos, teus e da tua família. Exato. Uma coisa que você falou que já entra nessa ideia do conselho, que é o seguinte: a gente vive em uma comunidade de jovens hoje que você tem que parecer do que é mais importante parecer do que ser, né? Ou seja, você tem que ter um bom carro, você tem que ter uma boa roupa de marca, você tem que ter um bom relógio, você tem que parecer, ou se você não tem isso, então você não é feliz e você não é ninguém, no final das contas, né? Então, é um consumismo desenfreado, no final das contas, em relação a isso. Então, eu vejo o jovem hoje focado em ter as coisas. Final de semana, vou sair pra balada, né? Vou pra uma boate, vou comprar uma bebida cara, vou fazer stories, vou postar no Instagram e eu sou feliz, né? E muitas vezes isso dura 6 meses, dura 8 meses, depois vem as dívidas, vem cartão de crédito estourado e vem vários infinitos outros problemas. Então, assim, para quem você que tá assistindo, para você, Leandro, mesmo que tem essa idade, cara, é o seguinte, você tem que viver o hoje também, eu sei disso, porque senão não faz sentido, né? Você só trabalhar, estudar e poupar, você tem que viver o hoje também, mas você tem que ter a clareza de que o futuro também vai chegar. E quando o futuro chegar, como é que você quer estar?
Porque hoje você tem energia, você tem força, você tem vitalidade, você tem tudo isso. Mas e quando você tiver com 40, 50, 60 anos, né? Então o poupar, né, e o consórcio é uma ótima ferramenta para isso, é fundamental para isso. Porque imagina só, quantos aí hoje tem 16 anos, 17 anos que se fizeram um consórcio hoje, por exemplo, cara, com 19 anos você pode estar comprando seu primeiro carro 0 km via consórcio. Com 22 anos você pode estar comprando o seu imóvel, já está com seu imóvel, né? Já o primeiro imóvel para aluguel já. E com 30 anos com seu segundo imóvel para aluguel. Então, assim, o conselho que eu dou para você é: viva o hoje, só que entenda que o futuro vai chegar. Você tem que estar preparado para ele. Então, separe hoje seus orçamentos em: preciso viver o hoje, preciso investir em mim, mas eu também preciso investir no futuro, porque quando o futuro chegar, eu tenho que estar preparado para ele. Perfeito. E é nesse futuro aí que o consórcio, então, ajuda a gente, né? Nesse planejamento, que foi até o que o Evandro trouxe. Então, a pessoa, ela consegue pensar no futuro, vivendo hoje, e com pequenos esforços, de maneira disciplinada, ela consegue se alavancar, então, com o consórcio. Sem dúvida. Ó, na pior das hipóteses, vamos lá. Você tá falando, Joelson, mas, eu ganho R$2.000 por mês. Cara, você consegue fazer um consórcio pagando parcelas também de R$200, R$300, entendeu? Então, assim, esse exemplo que a gente deu dos R$600 é um exemplo que você consegue alavancar 3 imóveis ali num período de 15 anos. Mas você também pode fazer investimentos menores também, que também vão trazer retorno financeiro para você no futuro. Então vamos lá, eu ganho R$2.000, eu pego 10% hoje do meu rendimento, R$200, e faço um consórcio também. Entendeu? Então investir não é sobre ter dinheiro. Investir é sobre ter uma mentalidade voltada também para o futuro. Plantar hoje para colher depois. Então, eu não preciso ganhar muita grana. Agora, claro, quanto mais eu ganhar, se eu souber separar. Você que está assistindo aí, qual é o maior segredo da riqueza? Sabe qual é o maior segredo da riqueza, né? Não sei, Josco. É sempre gastar menos do que você ganha. Você sempre vai ser rico. Equilíbrio orçamentário. Acabou. Mas hoje o Brasil está na UTI do desequilíbrio financeiro. Você que está aí agora, tá no SPC, no Serasa, comenta aqui embaixo. Tá desequilibrado ou você tá equilibrado? O Brasil está na UTI do desequilíbrio financeiro. A gente precisa reverter isso urgentemente, e você só vai conseguir reverter isso buscando se educar financeiramente. Por isso, assine a newsletter da Sala do Investidor, que é o nosso portal de educação financeira, para você receber toda semana notícias quentes do mercado, orientações sobre educação financeira. Se inscreve também aqui no canal da Rede Sul, quiser seguir nós no Instagram, @Grupo Rede Sul, no meu perfil também, tanto no TikTok quanto no Instagram, @Evandro Canelo, e no canal do YouTube, @Evandro Canelo, também compartilho muita informação sobre educação financeira, para que você possa melhorar a tua relação com o dinheiro. Mas voltando aqui, gente, para a parte técnica do negócio, tem algo que talvez, não sei se está no radar de vocês, mas falando sobre investimento, que eu acho que aqui pouca gente toca nesse assunto do consórcio. Você sabia que você pode ser contemplado, não utilizar o dinheiro, e esse dinheiro passa a ser investido, aplicado em fundos de investimento? Olha. E você consegue receber juros? Como isso seria, Evandro? Vamos para a parte técnica aqui de novo? Ó, aplicação dos recursos dos grupos e reajuste dos créditos contemplados. A circular do Bacen número 2454 de 94, com redação alterada pela circular Bacen número 3261 de 2004, dispõe sobre a aplicação de recursos coletados de grupos de consórcio. O artigo 1 define que as administradoras de consórcio podem aplicar os recursos dos grupos em fundos de... Quais são os fundos? Curto prazo, fundos referenciados e fundos de renda fixa, nos termos da instrução número 409 de 2004 da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que regulamenta todo o mercado de capitais do Brasil. Vedada a aplicação em fundos de investimento cuja atuação em mercados de derivativos gera exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido, e em fundos de investimento que recebam aplicações da própria administradora. Então, a administradora não pode estar aplicando no mesmo fundo que os recursos dos grupos de consorciados estão aplicados. Para trazer aqui para linguagem simples, você é contemplado, vamos lá, uma carta de 100 mil. Digamos que você investiu, vamos pegar uma carta de 200 mil.
Você começou a investir um ano, você foi contemplado, vai ter investido lá em torno de R$ 7.500, para aproximar aqui, e você não retira o crédito. A tua parcela, uma vez ao ano, vai ter correção pelo INCC, consórcio de imóvel, certo? Só que a tua carta de crédito começa a render em um desses fundos aqui, que geralmente quando você vai buscar o histórico, vai render 0,85, 0,90 da taxa Selic atual. Só que não rende sobre os 7 mil que você investiu, rende sobre o valor da carta de crédito. Rende sobre 100 mil e o rendimento é diário. Rende sobre o valor de terceiros. Então isso é uma forma de você investir também. Imagine que você contemplou em um ano, e a correção da tua prestação pelo INCC, hoje o INCC está 3,37, 3,39, algo assim. Estamos em março de Põe 2024. Põe aí 3,5 ao ano. Só que a Selic está 11,25. Então imagina você render 10% líquido sobre os 100 mil por ano. Dá 10 mil. Só que a tua prestação vai corrigir só esses 3%. Olha o quanto você tem de lucro. E esse é um dos estudos que foram feitos nesse livro aqui. Que é uma forma de você utilizar o consórcio assim, na aplicação financeira do próprio grupo. Então tem um estudo aqui que mesmo uma pessoa dando lance, fazendo uma antecipação que é como se fosse um aporte em um investimento, e contemplando essa carta no primeiro mês, lá no final quando ela fosse resgatar, e aplicando a metodologia de desconto de fluxo de caixa, trazendo para valor presente os depósitos e o rendimento, ainda assim renderia 80% a mais. Tá aqui, comprovado, nesses estudos aqui. Entenderam, então? Ficou claro? Que isso também é uma forma de se utilizar o consórcio. E aí ele vira investimento de fato? Porque o recurso é aplicado em fundo de investimento. Tá aqui na instrução. Tá aqui na instrução da CVM, ó. Então, tá aplicado aqui, ó. Fundos autorizados para aplicação dos recursos. Fundo de curto prazo, fundo referenciado, fundo de renda fixa. Não, o bom é que tá escrito, né? Vai com o pessoal ali, E aqui tem as influenciadores características. falam que é papo de vendedor. Aí, Daí tem aqui as características dos fundos, né? Por exemplo, vou citar um só. Fundo de renda fixa deve possuir no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, que são as opções. Sim. Né? Vai trabalhar aí em mercado futuro e tal, ao fator de risco que dá nome à classe. Variação de taxa de juros doméstica ou de índice de inflação, ou ambos. Entenderam? Então aqui, ó, tem os estudos, eu vou ler por cima, eu vou passar uns para vocês aqui, ó. Cálculos de viabilidade com os do VPL. Vou passar para vocês sobre método de avaliação de investimentos, valor presente líquido. Conceitos, por exemplo, do Securato 2005, página 48. Acrescenta que o critério do valor presente líquido é caracterizado basicamente pela transferência para a data zero das entradas e saídas do fluxo de caixa associado ao projeto de investimento, tendo como base de cálculo uma taxa mínima de atratividade. Ou seja, vamos lá, eu vou investir, como citei antes, vou investir numa máquina, X mil reais por mês, e eu espero nos próximos 5 anos ter uma receita de tanto dessa máquina, em aumento de produtividade, em lucro e tal. Mas como que eu vou saber se esse investimento é bom ou não? O que eu vou usar? Hoje o benchmark do mercado, CDI. Então a minha taxa mínima de atratividade que eu espero nesse investimento é 11,25 ao ano. Se ele não me der esse rendimento, então eu tenho lá um fluxo de caixa futuro, eu aplico essa taxa e desconto, trago para hoje. Se o VPL for negativo, eu não invisto. Não é um bom investimento. Eu deixo meu dinheirinho parado lá no banco, rendendo 11,25. Por ano. Se empatar no 0 a 0, também, por que eu vou tomar risco? Que eu vou correr o risco de estar dando empate, né? Isso. Agora, se eu tenho um VPL positivo, é porque o investimento gera riqueza. Eu vou lá e compra a máquina. O autor observa ainda que para determinar a TMA de um investimento, é necessário considerar a taxa de custo de capital e a taxa de juros do mercado financeiro, que eu acabei de citar. Sim. Já que na prática ocorre que muitas vezes uma dessas taxas é identificada como a taxa de rentabilidade mínima aceitável para investimento. Em suma, o valor presente líquido, o VPL de um investimento, é o valor presente dos fluxos futuros de caixa menos o custo inicial. Caralho, aplica isso no consórcio. Então vamos lá, tendo esse conceito,
esses estudos foram feitos. É muita coisa nesse livro aí, hein, cara? Ô, cara, isso aqui Vai ter que fazer uma faculdade pra ler esse livro aí, viu, Leandro? Não tem como a gente trazer todo o conteúdo do livro hoje, mas a gente vai produzir mais. Mas enquanto a Evandro procura aí, eu queria até voltar no assunto do investimento sobre quando contemplado a administradora coloca esse valor para investir, né? Que é bacana, né? Imagina você faz um consórcio de, vamos lá, 100 mil reais. Com parcelas de 500 reais, tá? Você paga 10 parcelas. Você pagou 500 reais. Ou você pagou 5 mil. Só que agora você tem 100 mil. A aplicação não é sobre os 5 mil. É sobre os 100. É sobre os 100. Ou seja, você está aplicando, você está recebendo rendimentos de um dinheiro que nem é seu no final. Teoricamente não é seu, entendeu? Ainda. Porque você só investiu 5 mil. Você só tem o direito. Então o que acontece? Quando você faz o consórcio, você investiu 5 mil reais, só que agora você está recebendo rendimento sobre 100 mil, sobre o dinheiro que teoricamente nem é seu, sobre capital de terceiros, entendeu? Então, você investiu 5 mil, agora tem 100 mil aplicado, vai dar, sei lá, 80% do CDI, 70% do CDI. Dá mais. Todo mês, até mais, 90% do CDI. Você está entendendo? Todo mês, sendo que você investiu só 5 mil reais. E tu sabe por que nesse momento você precisa de um assessor especializado para dar acompanhamento para você? Porque provavelmente você não acompanha o cenário macroeconômico, não é o teu jogo, não é o teu mercado, não é o teu mundo. Talvez você é médico e você é um cirurgião, é uma cirurgiã, é um ótimo profissional da tua área. Eu sei que você tem que estudar muito na tua área. Talvez você é empresário, está na correria do dia a dia, não para olhar isso. Mas aí você tem que olhar o cenário macroeconômico, porque se o INCC tiver acima da Selic, o que é bem improvável, já não faz sentido você deixar lá. É isso aí. Você vai lá, compra um bem. Compra imóvel, coloca para locação. Você vai ganhar mais. Mas se a Selic está acima do INCC, você pode deixar lá. Porque o teu dinheiro vai render mais do que você está pagando mais aqui do que está corrigindo, né? Exato. Sacou? E o profissional, ele vai estar antenado nisso, porque é o que a gente faz. Só faz isso. Nisso, né? Essa é a hora que entra naquela conversa que você falou, que é procurar o profissional que vai te orientar e que consiga passar todas essas instruções e fique antenado, né, todo o cenário, para que ele deixe ali você cada vez mais tranquilo. E até entrando nessa questão de investimento, que a gente estava falando também de renda passiva, formação de patrimônio, que a gente também tem alguns, não posso dizer concorrentes do consórcio que geram patrimônio, compram imóveis, principalmente hoje que está muito em alta, né, você que está nos acompanhando aqui, que é o imóvel de leilão para renda passiva, geração de patrimônio. Em relação ao consórcio, Evandro, o que vocês acham? Você acha que é mais viável o leilão? É mais tranquilo? É melhor fazer pelo consórcio? Bom, leilão é algo que já é bem tradicional no mercado, você arrematar imóveis de leilão. A maioria das pessoas arremata ou à vista ou via financiamento. Quando que o consórcio entrou nessa jogada? Porque viu-se a oportunidade de arrematar um imóvel de leilão e realizar uma movimentação patrimonial nesse imóvel, que chama de recompra, para que você consiga se alavancar de novo com dinheiro. Você não ficar descapitalizado, você trazer dinheiro de novo para o teu caixa e conseguir repetir a operação. Então é mais ou menos assim, você vai lá, arremata um imóvel de leilão na tua pessoa física. E aí você tem que prestar atenção nas regras das administradoras para entender qual que tem a política que permite que você faça essa compra e venda desse imóvel. Mas para exemplificar, para vocês entenderem. Comprou um imóvel na tua pessoa física e você tem lá uma empresa, uma PJ tua. Então você arrematou o imóvel de leilão na pessoa física, você faz um consórcio na pessoa jurídica e você recompra o teu próprio imóvel. Então você traz o dinheiro de volta para o teu caixa, você não se descapitaliza. Aí pega o dinheiro e você pode repetir essa operação. O imóvel, ele vai ficar alienado ao consórcio. Se você quiser construir uma carteira em imobiliária, você alugou o imóvel, o aluguel vai ajudar a pagar a prestação do consórcio, você pegou dinheiro de novo, arremata outro imóvel e vai repetindo esse ciclo. É claro que envolve diversos custos, muita coisa que você tem que prestar atenção, mas é algo que funciona. Afinal, hoje tem arrematações que você consegue fazer com até 50% de desconto. Então você arremata um imóvel de 500 mil por 250 e depois você faz um consórcio de 500 para recomprar o teu imóvel de 250, isso dá um retorno muito grande. Um retorno sobre o investimento.
Agora fica aquela pergunta, tem que ver se você quer lidar com imóvel de leilão. Quem já domina o mercado de leilão e quiser atrelar consórcio nesse negócio para alavancar dinheiro, dá para ganhar muito. Dá para construir uma carteira de imóveis ou ficar repetindo, né? Porque você pode vender o imóvel e pôr o dinheiro no bolso e ir repetindo a operação. Aí vai muito da estratégia do investidor. Se ele só quer ter o lucro das operações ou se ele quer construir uma carteira de imóveis para ter renda passiva através dos aluguéis lá no futuro, porque uma hora o consórcio vai terminar. Ele está comprando esses imóveis tudo pela metade do preço e está recomprando com consórcio. É um baita de um negócio também, mas tem que saber o que está fazendo. Hoje nós temos conteúdo já no nosso blog. Essa pergunta agora também, vamos lá. Tô assistindo esse podcast e quero ter uma assessoria para comprar um imóvel de leilão. Posso contar com a Rede Sul? Pode contar, a gente já tem, inclusive, no nosso blog, você já pode ir lá, tem artigo, tá saindo um e-book bem quente, assim, que explica tudo sobre leilão e quais são as formas de você alavancar com consórcio mais imóvel de leilão. E você vai poder contar com um profissional aqui do Grupo Rede Sul para ajudar você a tirar todas essas dúvidas de como utilizar o consórcio junto com o imóvel de leilão para você se alavancar. E além disso, a gente tem parceiros estratégicos também, caso precise de uma assessoria na arrematação dos imóveis. Nós temos parceiros também que auxiliam nessa parte. Que já fazem isso, né? Que já fazem, já utilizam consórcio, leilão, vivem disso. Tem expertise e experiência, né? Exatamente. Então você aí que está vendo agora esse podcast, que você viu alguma coisa sobre imóveis de leilão, imaginem você contar com assessoria e nas duas pontas, na assessoria em relação à aquisição do consórcio, ou seja, fazer o consórcio estrategicamente para comprar esse imóvel de leilão, e também a questão da arrematação. Então é um plus completo aí para você. Então se você quer investir nesse mercado de imóvel de leilão, você viu vários vídeos e não sabe o que fazer, busque a assessoria aqui do Grupo Rede Sul. Mais uma vez está aqui na descrição desse vídeo o nosso contato, você pode clicar lá e um assessor especialista nisso vai atender você. Voltando aqui aos cálculos de viabilidade com o uso do VPL. O estudo foi feito aqui, ó, plano de consórcio de 60 meses, sem contemplação, bens móveis. Ou seja, eu nunca fui contemplado. Levei até o final. Plano de consórcio de 120 meses, sem contemplação, de bens imóveis. Plano de consórcio de 60 meses, com contemplações mensais por sorteio, bens móveis. Plano de consórcio de 120 meses com contemplações mensais por sorteio de bens imóveis. Plano de consórcio de 60 meses com contemplação por lance na primeira assembleia, bens móveis. Plano de consórcio de 120 meses com contemplação por lance na primeira assembleia, bens imóveis. Isso aqui, ó, contemplei dessas formas aqui ou não contemplei e o dinheiro ficou lá. Aí tem todo o estudo aqui. E aqui tem os resultados que eu vou passar resumidamente. Então, análise dos resultados individuais, ó. Plano de consórcio de 60 meses sem contemplação de bens móveis. Tu nunca foi contemplado. Considerando o VPL negativo dessa primeira simulação, para bens móveis, percebe-se que o fato de o consórcio não ser contemplado no decorrer do plano não é um bom negócio, principalmente em função de um resgate final, crédito disponível, inferior ao investimento, quando você traz para valor presente líquido. Nominalmente, você vai resgatar mais do que você investiu. Contudo, com uma análise de um custo de oportunidade, se eu tivesse aplicado o mesmo valor em uma aplicação de renda fixa, que é a taxa mínima de atratividade do investimento, seria mais vantajoso. Então tá aqui, é estudo científico. Plano de consórcio de 120 meses sem contemplação de bens imóveis. Da mesma forma que a simulação anterior, o VPL para bens imóveis apresentou resultado negativo, reforçando a inviabilidade da operação em função da falta de contemplação durante o plano. Veja, só se for o mais azar do mundo. Você vai fazer um plano e você não vai contemplar ele. Por quê? Você investiu em determinado período, você pode dar um lance, tem várias estratégias para que você não passe por isso. Mas aqui está o estudo científico, que a gente tem a responsabilidade e o compromisso de trazer dados reais e fidedignos da análise. Nessa simulação, o resgate final também foi inferior ao investimento. Nessas duas primeiras simulações, pode-se identificar o consórcio como forma de aquisição, ou seja, o valor pago pelo consorciado é maior que o utilizado. Então aqui você usa ele como uma forma de aquisição programada e planejada com o custo efetivo menor do que se você fosse financiar, por exemplo. Isso é aqui. Também tem o estudo, e foi feito aqui o estudo comparativo de consórcio e financiamento, e também foi utilizado o VPL, cara, para os dois. Legal.
Até no financiamento, sabe, de veículo, de imóvel, se utiliza a técnica de análise de investimentos. Então, você fez todo o desconto de fluxo de caixa do consórcio do financiamento, o consórcio é mais econômico. Uau. Plano de consórcio de 60 meses com contemplações mensais por sorteio. Agora o jogo começa a mudar. Agora você tem contemplação por sorteio. Ó, essas foram as mais ricas e interessantes análises do trabalho em razão das várias possibilidades de contemplação por sorteio. Cada uma das 60 simulações apresentou resultado de VPL diferente, podendo-se identificar um ponto de equilíbrio no decorrer do plano, ou seja, um momento onde a possibilidade de contemplação tem um resultado muito próximo do resultado da aplicação no mesmo período. Ó, nesse sentido, percebe-se que a contemplação por sorteio na primeira assembleia, por exemplo, resulta num ótimo retorno para o consorciado em comparação com o retorno da poupança no mesmo período. Já que, pelo plano de consórcio, ele terá um crédito final 25% superior ao resgate da poupança. Nossa, é muito maior, né? Não obstante, para cada mês que o consorciado fica sem a contemplação por sorteio, esse percentual superior se torna cada vez menor em relação à poupança até chegar num ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, ele tá aqui, ó, na metade do plano, mais ou menos. Que é onde é depois tem uma inversão de VPL. É a parte mais lucrativa ali, né? Então, até a metade do plano é onde você vai ter o maior VPL, 25% superior à poupança. Se você for sorteado até a metade do plano. Então, se você fizer um plano de 10 anos, cara, em 5 anos você tem total condições de ser contemplado. Agora, plano de consórcio de 120 meses com contemplações mensais por sorteio. Aqui, também é possível perceber que a contemplação por sorteio na primeira assembleia, por exemplo, resulta num ótimo retorno para o consorciado em comparação com o retorno da poupança no mesmo período, já que pelo plano de consórcio ele terá um crédito final, acreditem, 89% superior ao resgate da poupança. Nossa, 89% é muita coisa. Claro, porque o que acontece? Se você foi contemplado na primeira parcela, como eu disse antes, você vai ganhar rendimento sobre a carta inteira desde o primeiro mês. E na poupança, o rendimento é auferido só a cada 30 dias. E é só sobre o que você está depositando. E aí, qual que é a vantagem do ponto de vista da educação financeira? A gente sabe que nós temos uma população que tem uma cultura de consumo imediata, que acaba consumindo no impulso. É por isso que nós estamos com tanta gente inadimplente. sim. Devendo no cartão de crédito e por aí vai. Então, a poupança, ela tem a liquidez, vai lá e resgata a hora que você quer. É complicado manter a disciplina. Vai acontecer alguma coisa, vai lá, vai tirar o dinheiro. Na primeira É inerente do ser humano. O consórcio, ele vai te ajudar, vai te obrigar a disciplinar. E ainda oferece, se você for sorteado na primeira parcela, e não usar, deixar lá o dinheiro, aí usar como uma forma de investimento mesmo, 89% acima. Tá aqui no estudo científico, não sou eu que estou falando, eu só estou mostrando aqui. Aí, claro, conforme o tempo vai passando, da mesma maneira, esse VPL vai reduzindo. Até, aqui no de imóveis, ele acontece um fenômeno interessante. Ele chega, por exemplo, na parcela 76, ele dá um VPL negativo. Mas na 80, em função da correção do crédito, ele já dá um VPL lá positivo. Então, ele tem esse gráfico aqui que é bem interessante. Ele dá muitas variações. Aqui é pequeno para mostrar. Plano de 60 meses com contemplação por lance. Por lance na primeira assembleia. Quando o cara dá aquele lance matador ali, é contemplado na primeira assembleia. O cara tá preparado. A contemplação por lance na primeira assembleia resulta num VPL positivo, em comparação com o retorno da poupança no mesmo período, independente da forma de amortização do lance. Se o consorciado optar pela redução das parcelas na ordem inversa, com o plano de consórcio ele terá um crédito final 7% superior ao resgate da poupança. No entanto, se ele optar pela diluição nas parcelas vincendas, ou seja, reduzir, né, o valor da parcela, ele terá um crédito final superior, 20% superior ao resgate da poupança. E no de imóveis, se ele optar pela redução das parcelas na ordem inversa, ou seja, reduzir o prazo do plano, ele vai ter 42% superior ao resgate da poupança. Gente, isso ele contempla por lance alto. No entanto, se ele optar pela diluição nas parcelas, ele vai ter um crédito final 80% superior ao resgate da poupança. Muito bom. E aqui tem todos os dados, ó.
Ou seja, tudo com base em estudos, né? Tudo com tudo base comprovado. em estudos, e a gente vai produzir muito mais conteúdo sobre esse estudo científico aqui, para validar tudo aquilo que a gente já sabe. Quem é profissional do mercado já sabe. Sabe que é assim, a gente fala, mas é bom trazer essa comprovação científica para validar ainda mais os argumentos, e você, principalmente, que é consumidor, cliente, é o mais beneficiado. Porque a partir daí você consegue também ter discernimento sobre o quão poderoso é essa ferramenta de consórcio e acaba tendo essa visão ampla para que, se por acaso você tenha algum tipo de preconceito em relação a essa ferramenta, você comece a olhar ela de maneira diferente e ver como ela pode ser uma ótima aliada na construção do teu patrimônio e do teu futuro. É aquela história. Muitas vezes não adianta você dar uma Ferrari para alguém que não tem nem um CNH, né? Agora dá um Fusca para Ayrton Senna para você ver o que o cara faz, o que ele faria. E o que eu acho Mais ou menos por aí. Então, tá muito no que você faz com o negócio. Se você souber usar, se você tiver educação financeira, se você se planejar, você vai conseguir colher ótimos resultados. Eu uso isso na minha vida. Eu sempre digo, vocês me conhecem há tempo, eu não compro nada à vista. Por que eu vou tirar dinheiro de uma aplicação financeira que está me pagando juros para imobilizar num bem? Compro via consórcio, sentido, né? parcelado, e uso o tempo a meu favor. E assim eu já consegui construir, desde que eu saí da Sadia e abri a Rede Sul, nesses 15 anos que eu trabalho nesse ramo, já consegui construir um bom patrimônio. E detalhe, né? Você que hoje quer entender mais isso, né? Com dados, né? Você pode falar, cara, mas eu quero entender mais isso a fundo. Então a gente tem hoje assessores de crédito que são especialistas, então vão mostrar para você que está assistindo na prática, né? Então a gente tem um simulador claro, inclusive, né? Que você entra lá na vídeo com o assessor hoje, ele explica para você em números reais mesmo ali, fazendo comparativos. Então não é tipo um achismo, ou a gente não vai chegar aqui no velho Somebody Love, né? E falar, não, é 25% da poupança. Aí você vai dizer como, então? Como eu não sei, né? Não sei o que né? Só sei que foi assim, né? Então não é assim. Então a gente vai mostrar também isso para você. Então você que quer conhecer a fundo assessoria, quer conhecer a fundo os assessores da Rede Sul, hoje nós temos os maiores profissionais desse mercado em relação a preparo, né? Em relação a conhecimento sobre o mercado financeiro. Então você vai poder ter acesso a esses dados reais na prática ali dentro dos seus olhos. Então, mais uma vez, reafirmo, se você quer entender isso a fundo, chama a gente, que a gente vai, um dos nossos assessores vai atender você. Ou seja, até mesmo falando, né, Evandro, sobre esses estudos que você está mostrando aí pra gente, tudo comprovado, e o Joelson falando hoje sobre as ferramentas também, né, que a gente tem para ajudar o cliente a ver cada vez mais o que pode possibilitar ele no futuro, com essa ferramenta, ele sabendo usar da maneira certa. Então, você acredita que o consórcio, ele com certeza ajuda a pessoa se ela for disciplinada, perseverar e pensar no médio e longo prazo? Sem dúvida nenhuma. Imagine assim que o indivíduo ele consegue ter acesso, por exemplo, a um bem de grande valor sem ter toda a quantia necessária em mãos. O consórcio, como eu falei, é um instrumento de progresso social. O consórcio foi criado para justamente permitir acesso ao mercado de consumo de bens e serviços. Hoje, uma pessoa que não tem acesso a crédito consegue adquirir um imóvel por meio do consórcio. Então, ela é uma ferramenta que realiza sonhos, transforma vidas, dá acesso às pessoas. Então, o consórcio, nesse caso, veio para ajudar, né? Porque tem muita aquela comparação que eles falam, mas financiamento é melhor que consórcio é melhor que financiamento, e existe isso. Até o Evandro falou que a gente tem um braço financeiro hoje que é a Venco, que tem financiamentos e Home Act, e as pessoas falam, não, faz o consórcio que ele é melhor porque não tem juros. Isso é verdade ou isso é mito? Cara, não tem um melhor ou pior, tem o produto que mais se adequa à tua necessidade atual. Entendeu? Então é time, né? Eu sempre falo, é questão do time. Então vamos lá, digamos que hoje, Leandro, você precisa de um carro para amanhã, porque amanhã você vai precisar iniciar em um novo trabalho, você precisa de um carro. Cara, você vai financiar o carro. Que eu vou fazer um consórcio para esperar uma assembleia. Surgiu aqui uma oportunidade de negócio muito fantástica de um imóvel aqui, e o compra agora não compra mais, o faz agora não faz. Então, o financiamento pode ser uma possibilidade. A gente tem outro produto financeiro também, que é a carta contemplada. Né? Então, também você pode adquirir uma carta contemplada ali e adquirir um imóvel. Porque, vamos lá, às vezes a pessoa pensa assim, nossa,
eu tenho muita pressa, o consórcio pode ajudar? Pode ajudar em 2 situações. Ou eu posso dar um lance, que o lance ele antecipa essa contemplação, ou eu posso muitas vezes comprar uma carta contemplada. Uma carta contemplada eu já dou aquele valor de entrada e já transfiro o crédito para mim. Obviamente vai ser feita uma análise ali, né? Mas eu já transfiro esse crédito para mim e eu já posso utilizar de forma imediata. E muitas vezes a taxa, né? A taxa ali dessa carta contemplada é menor do que uma taxa de juros do financiamento. Então, assim, não é que existe o produto melhor ou pior, existe o produto que se adequa à tua realidade. Por isso que quando hoje nós atendemos um cliente, esse cliente vem para nós, primeiro nós entendemos o cenário dele, a regra é entender para atender, então a gente entende o cenário desse cliente para depois apresentar um produto que se encaixa dentro da realidade dele. Hoje nós somos um hub de soluções financeiras, então tem financiamento, tem carta contemplada, tem home equity, tem um consórcio. E tem os produtos de investimento dentro do consórcio também. Isso é muito bom, porque aí o foco ele acaba sendo totalmente no cliente, né, nas pessoas. Mas, como a gente está conversando muito sobre essa parte de investimento, né, a gente trouxe alguns comparativos, alguns dados que têm risco de perder dinheiro, eu trouxe até a segurança que o consórcio hoje ele tem lei, sim, mas para a gente falar agora de forma bem clara para você que está nos assistindo. Evandro, Joelson, o consórcio, ele tem algum perigo, algum risco de eu perder dinheiro com o consórcio? O consórcio, você só vai perder dinheiro em um caso, quando você desiste. A pior opção que você pode fazer é desistir de um consórcio. Por quê? Você vai pagar uma taxa de cancelamento, geralmente está no contrato ali, taxa média ali, 20%, né, nessa média. Fora que vai ser deduzido ali as taxas que você pagou quando aquela cota estava ativa, né? Taxa de administração, fundo de reserva, então, enfim, né? Então, o consórcio... Mas aí não é um risco do consórcio, é uma gestão pessoal do teu orçamento financeiro. Claro que podem acontecer imprevistos no meio do caminho e você precisa parar de contribuir. Se você parar de contribuir, você assumiu um compromisso com os outros participantes do grupo, então você, digamos, também está deixando eles na mão. Exato. E a administradora tem que resguardar sempre o coletivo, sim, perante o individual. Então, ela tem que proteger o grupo de consórcio. O que é grupo de consórcio? São pessoas que se reúnem com o mesmo objetivo, que se propuseram a investir na formação de uma poupança comum para realizar a aquisição de bens sem ter que pagar juro. Logo, você tem que cumprir com as suas obrigações de consorciado. Se você não cumprir, você vai ter multa por descumprimento do contrato. E a taxa de administração, que foi a remuneração que você pagou para a administradora até aquele momento, não tem como te devolver, é uma prestação de serviço. Exato. Então funciona desta forma. Mas a atividade consorcial, ó, eu até estava olhando aqui que eu queria trazer essa parte. Eu gosto bastante de trazer, gente, essa parte da importância macroeconômica do consórcio. Para o nosso país mesmo. Para a economia. Porque tem muito esse mito, consórcio é um negócio, já viu que eu vou pagar para alguém administrar meu dinheiro. A pessoa ainda não entendeu a fundo o poder que tem essa forma cooperativa de construir as coisas. O consórcio ele é um regulador de oferta e demanda. Porque a partir do momento que a gente primeiro poupa para depois consumir, eu já estou dizendo para a indústria que eu vou ter lá 82 bilhões de reais que serão injetados, então você pode produzir. Você já sabe quanto vai ter que produzir. E eu não estou captando dinheiro numa ponta e jogando na outra. Logo, eu não gero inflação, porque eu não derramo moeda na nossa economia. Quando que você tem inflação? Quando tem muita moeda circulando. Eu tenho muito dinheiro, você tem muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro, a gente quer comprar esse copo aqui. Só que são 3 e só tem capacidade produtiva para um copo. O que vai acontecer com o preço do copo? Vai subir. Por isso que a gente tem que fazer investimentos de estrutura, investir na nossa indústria, para que tenhamos capacidade produtiva. Não adianta só dar dinheiro para as pessoas, se você não tem capacidade de produzir aquilo que o dinheiro pode comprar. Porque quanto vale o dinheiro? Aquilo que ele pode comprar. Mas e se eu não tenho? Se eu só tenho um copo e eu tenho muito dinheiro, vale o que a moeda? Não vale nada. Porque eu não consigo trocar por mais copo. Vou tomar água, vou fazer um copinho de notas de 100, colocar água para tomar. Só vai ser mais pessoas disputando, né? O mesmo copo. Exatamente. Então, por aí já o consórcio, ele regula essa demanda e oferta. Porque as pessoas estão poupando, constituindo poupança. Olha isso aqui. Importante ressaltar que o consórcio, a formar e aglutinar poupanças e recursos que
serão versados para compras futuras, em especial de bens novos que movimentam agricultura, indústria, serviços, comércio. Ele movimentará as variáveis S de poupança ou savings, que é uma conta geral de poupança do país. A soma das disponibilidades de poupanças programadas permite que se invistam os recursos de tal sorte que os consórcios, sejam eles privados ou sejam públicos, alavanquem o crescimento do produto interno bruto, do PIB. O que é consórcio? Por que tem consórcio público? Consórcio para, por exemplo, construir uma barragem é quando forças se unem. Literalmente, no consórcio, a união faz a força. Sejam eles particulares ou públicos. É isso aí. Então, o consórcio ele é importante de uma forma agora geral, né, para o nosso cenário não econômico. Apenas individual, Movimento mas PIB, né, para o país. Movimento PIB, né? Imagina se hoje não tem um consórcio, seria aí, cara, alguns bilhões a menos, né? Nossa senhora, o cenário de crédito que a gente tem hoje, Selic alta, dificuldade de tomar crédito. Exato. Consórcio. As pessoas se unem, foi essa a essência, foi assim que surgiu. Indústria automobilística na década de 60 pujante, produzindo carro, não tinha crédito direto ao consumidor. Aí os funcionários do Banco do Brasil, com ideias já que foram fundadas antes em outros países, já se tinha alguns resquícios dessa formação cooperativa de pessoas, eles pegaram essa ideia e formaram o consórcio no Brasil. 1962, cara. Tem tempo, hein? Todo mundo queria comprar um Fusca com consórcio. Tem bastante tempo. E é exatamente isso que você falou. A história ela já mostra, né? Como que todo mundo se unindo, a gente já conseguiu progredir bastante. E cada vez mais, né? Cada ano bate recorde, entendeu? De crescimentos, de adesões, de contemplações, de créditos deliberados, enfim. Vai crescer porque nós temos um cenário fiscal no Brasil complicado, um cenário macroeconômico que no futuro, provavelmente, se não mudar e o governo não controlar os gastos públicos, a gente vai voltar a ter inflação. É um dos efeitos colaterais da causa de gastar. Porque assim, se na tua casa tu gasta mais do que você ganha, se na empresa a gente gastar mais do que ganha, no país a mesma coisa, você gastar mais do que ganha, quebra. Eu vou ter que pegar dinheiro emprestado, e aí o governo tem que emitir mais dívida. Vai ter que pagar mais juro, rola a dívida, aumenta a dívida. Ou ele vai aumentar imposto. Não tem mais espaço para aumentar imposto. Tu aguenta ainda pagar imposto? Você aguenta pagar mais imposto? Não aguenta mais pagar imposto. Nem aguenta mais. Não tem como fazer isso, é muito impopular. Daí não se elege. Ou vai ter que imprimir dinheiro. E é o que eu acabei de citar. Imprimir dinheiro dá muito dinheiro, não tem bens, não tem capacidade produtiva suficiente. Inflação Infla é lá em os cima. preços, e a inflação é o pior imposto que você paga. Porque ele literalmente destrói teu poder de compra. Então você quer se proteger da inflação? Faça consórcio. Olha só, Só pegar o histórico dos últimos 5 anos de inflação, poupança, consórcio e Selic. Quem tinha só aplicação em renda fixa em 2020, estava rendendo 2% ao ano. Com uma inflação de 4%. Uau. Então, teu dinheiro, você estava perdendo dinheiro, viu? Na renda fixa, você estava perdendo dinheiro. Quem tinha consórcio e INCC estava 8% na época. 4% acima da inflação. Estava com o dinheiro protegido, mantendo o seu poder de compra. Esse é o consórcio, o seu maior poder de compra. Então, a pessoa com consórcio, ela consegue segurança, proteção, inflação, ela consegue alavancagem, formação de patrimônio, de renda passiva. Então, Cara, consegue ficar até mais bonito. Você faz consórcio de serviço hoje. Consórcio de serviço, faz cirurgia você plástica. Faz cirurgia plástica. Coloca silicone, faz lipo, você faz nariz, faz tudo o que você quiser. Você mulher que está assistindo esse podcast, você pode mudar completamente sua vida aí. Acho que 100 mil reais já para nascer de novo. Não será que dá, Ivan? 100 mil? Faz um crédito de 100 mil e nasça de novo. Dá. Vai pra cima. A pessoa literalmente consegue fazer todo tipo de investimento, né? Desde o mercado imobiliário até no próprio corpo. Vai ter chuva de mensagem. Eu quero saber como mais. Como é que funciona, né? Exato. Vamos deixar um gostinho de quero mais? Bora. Se a gente falar tudo aqui, ninguém nem vai querer ver a gente, né? Vai ficar conteúdo para uma próxima, eu acho. Pra vocês continuar seguindo a gente, nos vendo. Mas vamos postar ainda muito conteúdo bom para você aprender tudo sobre isso aqui. Quem está vendo o conteúdo completo aí agora, vão sair também os cortes menores, né? Então vai ser em vídeo de 1 minuto,
no Instagram, talvez vídeos de 2 minutos ou um pouquinho mais lá no TikTok também. Então também vão sair cortes menores, né? Às vezes a pessoa assiste ali todo, mas às vezes aquele vídeo de 1 minuto ali, que a pessoa pensa, pô, eu nem lembrava desse corte lá do podcast, porque viu, não é um podcast grande, né? Mais de 1 hora, né? Então também vai ter esses insights aí também, que vai ajudar, e vamos fazer mais podcasts aí. Exatamente, até mesmo para não, igual o Evandro falou, para não acabar com todo o conteúdo aqui agora. Então você que está nos assistindo e ficou com a gente aqui até agora nesse podcast, já siga a gente nas redes sociais, Rede Sul Consórcios, onde vai sair bastante corte, assina o nosso canal no YouTube também e ative as notificações para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece. Então, Joelson, então Evandro, a gente trouxe bastante conteúdo agora comprovado, né, sobre consórcio. Vocês acreditam que agora tem alguma discussão, que a gente deu a nossa opinião aqui, ou que a gente trouxe só estudos? Eu acredito que se você tem alguma divergência, se você quer debater, ou se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. Eu, Leandro, Joelson, a gente grava, responde para você. Exato. Precisando de uma assessoria, procura um dos nossos profissionais que você vai ter um atendimento personalizado. E dúvidas sempre vão surgir, a gente está aqui para esclarecer, nós não estamos aqui para dizer que... Não somos os donos da verdade, a gente sabe mais do que alguém, nós simplesmente, com responsabilidade, procuramos informações fidedignas em um material literário publicado por grandes pesquisadores para poder validar aquilo que nós trouxemos de informação aqui para você e não ficar como sendo aquele papo de vendedor. Mas se você tiver alguma coisa que você queira postar aqui e comentar para debater, fica bem à vontade. Isso aqui é um canal, um espaço aberto para um debate que enriqueça, que leve informações reais, sérias, para que as pessoas, como eu disse anteriormente, possam tomar decisões financeiras mais acertadas. É isso aí. Eu quero já agradecer ao Leandro aí, que esteve aqui conosco nessa entrevista aí, né, fazendo perguntas inteligentes, boas perguntas, acho que conduziu com muita maestria. O Evandro que está aqui do meu lado também hoje, e você que assistiu até agora, né, você que está aí até agora. Então, muito obrigado por estar aqui presente. Continua conosco, continua nos acompanhando aqui nas redes sociais, a gente vai estar aqui sempre. E é um prazer, uma grande satisfação a gente ter ficado com você que está aí agora assistindo aí com a gente até o final aí, tá bom? Muito obrigado. Então, agradecer você que ficou com a gente até agora aqui nesse podcast, em meu nome e em nome de todo o Grupo Rede Sul. Muito obrigado pela sua audiência e aguarde os próximos conteúdos. Exatamente, e siga, como eu falei, nas redes sociais que vão sair os cortes. Eu quero agradecer aqui também ao Evandro, CEO e fundador do Grupo Rede Sul, e ao Joelson aqui, nosso incrível gestor, por essa aula aqui sobre consórcio, sobre mercado, história também, que a gente foi lá em 2008, fomos lá onde nasceu o consórcio e trouxe aí todo esse cenário para as pessoas conseguirem planejar o seu futuro, conquistar os seus sonhos e também conseguir se aposentar, né, para que não entre naquela incrível estatística que a gente trouxe aqui durante o podcast.